Bom dia a todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e pedir que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso para viver. Pedindo a vossa sabedoria, Pai, para entender e explicar a sua palavra corretamente e também para vivenciá-la. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade em Atos 25, de 13 a 22. E o título é: Você sabe o que Paulo fazia na prisão? Nós sabemos que muitas pessoas caem na prisão e elas entram numa vida totalmente diferente. Muitos ficam na inatividade, mas muitas prisões têm programas para as pessoas fazerem algo lá. E muitos se veem obrigados a fazerem algo e, apesar de obedecerem aquilo que estão lhes dizendo para fazer na prisão, eles estão intimamente muito revoltados e continuam paralelamente fazendo negócios clandestinos, diabólicos, muito nocivos para si mesmo, ao invés de melhorar, ao invés de aproveitar essa oportunidade de ouro para fazer uma reflexão, para mudar de vida, aprender alguma profissão quando está lá. Então, muitas coisas sobre a penitenciária brasileira eu não entendo muito bem, mas outro dia eu estava lendo um artigo de uma mulher que passou 10 anos na cadeia e nesse tempo todo ela trabalhava lá na lavanderia. Quando ela saiu, ela recebeu um cheque de $700. Veja que ela ficou muito zangada quando recebeu esse cheque, porque 10 anos eu recebi $700. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, por favor, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Assim questionava ela que o trabalho foi intenso ali, mas veja que o fato dela ter ido à prisão não foi para trabalhar nem para ser assalariado. O salário e o trabalho com certeza foram oportunidades. Então depende da maneira como a pessoa vai olhar essa situação. Porque na realidade, se a gente pensar, quando a pessoa está presa, ela perde os seus direitos do trabalho, de estudar e tudo mais. Se algo é concedido, é bônus, é um bônus social para ele. Então, dessa forma, ela poderia sair e ter algo bem pequenininho para recomeçar a sua vida. Mas aí eu pergunto para vocês, e Paulo, que não era culpado, que era uma pessoa totalmente devotada para Deus, vocês sabem o que é que ele estava fazendo lá na prisão? Ele passou 2 anos lá. Eu acho que a maioria de vocês sabem o que é que Paulo estava fazendo. Nós não vimos Paulo se revoltando, nós não vimos Paulo indo contra Deus, mas nós vimos um Paulo que aceitou os desígnios de Deus. E ele, enquanto estava na prisão, tanto da Cesareia como de Roma, nós vamos ver que Paulo ocupou todo o seu tempo escrevendo cartas em forma de epístolas para as igrejas que ele tinha fundado e outras. E o fato de Paulo não ter questionado Deus, como é que ele foi parar na prisão, nós vamos ver que Deus deixa as coisas acontecer para o seu missionário, às vezes com um propósito. E o fato de Paulo estar lá era algo maravilhoso feito por Deus, porque veja que se Paulo não estivesse nessa prisão, ele já estaria morto. E nós não teríamos nenhum desses livros que a gente tem hoje. Essa prisão de Paulo salvou a vida dele e também deu a oportunidade dele descansar de toda essa perseguição que ele estava sofrendo.
dele compenetrar um pouco mais da palavra de Deus e escrever muitas cartas que tornaram esses livros que a gente conhece. Aí entra também a questão do acusador. Aqueles que pregam a palavra de Deus, e todos nós temos alguém que nos vigia e que nós chamamos de acusador. Esse alguém é o Satanás. Por isso que a gente tem que orar e vigiar sempre. Mas veja que Jesus Cristo, quando aqui na terra, ele passou por esse processo de perseguição muito grande que o levou à morte. E isso foi causado por esses sacerdotes, judeus, saduceus, fariseus, etc., que estavam todos debandados para esse acusador que é o Satanás. Então veja que nesse processo em que Jesus, às vezes na prisão, às vezes liberto, mas sempre perseguido, ele agiu da forma que Paulo também está agindo, não abandonando de maneira nenhuma aquele propósito pelo qual ele veio aqui na terra, não de maneira nenhuma. Jesus continuou sempre firme, trazendo a boa nova, treinando os apóstolos até o final. Nós não vimos Jesus parar para as contendas, para a revolta, para ter aquele sentimento de raiva dentro de si, não. Mas ele tinha algo na sua agenda para cumprir e ele cumpriu. E, infelizmente, quando a gente vê as pessoas caírem na cadeia, né? Nós não vemos, na maioria, esse outro lado de usar aquele momento para algo maravilhoso na sua vida, para conhecer mais Deus, para tentar desfazer tudo o que estava de errado na sua vida. Veja que tudo nos acontece por um propósito e às vezes a gente não caminha para Deus de boa vontade, mas a gente com certeza vai caminhar para Ele através da dor, e isso não é algo fácil da gente passar, porque a dor no nosso livre-arbítrio, ela tem o propósito de ou nos transformar completamente para Deus ou a gente ir para o abismo. Vamos rapidinho à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 25, versículos de 13 a 22. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos,
Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã ouvirás. Festo recentemente se tornou governador. E aí, alguns dias depois, nós vamos ver que o rei Agripa vem a Jerusalém para saudar Festo. E ele vem com Berenice. Mas quem é o rei Agripa? O nome dele é Herodes Agripa II. Ele é filho de Herodes. Herodes Agripa II mandou matar Tiago e também prendeu Pedro. Para a gente entender o caráter desse rei Agripa, Herodes Agripa II, vamos ver a história de Pedro. Pedro inocentemente foi colocado na prisão. Mas daí o Senhor Deus, na calada da noite, liberta Pedro. E isso foi um dia antes do julgamento de Pedro. Mas no outro dia de manhã, Pedro não estava lá. E aí foi aquele fuzuê e o rei Agripa, ele interrogou todos os guardas. Aquela prisão era uma prisão muito bem guardada para aquela época. E eles não conseguiram encontrar Pedro de maneira nenhuma. Para vocês verem o quanto ele era ruim, ele mandou executar todos os guardas que estavam trabalhando na prisão por ter deixado Pedro escapar. Agora, outra coisa para a gente conhecer o caráter desse rei é que ele veio visitar Festo com Berenice. Berenice era sua irmã e também consorte. Por quê? Porque ele tinha uma relação incestuosa com a própria irmã. E isso os historiadores contam que era parte da fofoca da época, que o rei Agripa estava tendo esse relacionamento pecaminoso com a sua própria irmã. Nós observamos no processo também contra nosso Senhor Jesus Cristo, que houve todo esse esforço deles em mostrar que eles estavam seguindo a lei. E Jesus Cristo, no final, ele foi trazido a César. E César acabou lavando as mãos e deixando que o povo, o sacerdote, todo mundo que estava ali decidissem o futuro de Jesus Cristo. E o mesmo eles continuavam fazendo. Isso é histórico, que eles nem sempre usavam a lei para inocentar as pessoas. Por quê? Porque os sacerdotes, eles estavam ligados ao Sinédrio. E por estar ligados ao Sinédrio, tinha parte da lei que eles tinham acesso, que eles poderiam manipular. E com toda essa influência satânica, esse coração de rocha que eles tinham, negro, eles fizeram todo o possível e conseguiram crucificar nosso Senhor Jesus Cristo, depois dizendo que não, que eram os romanos. Mas na realidade, tanto os romanos como os judeus, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes da época, muitos deles, não todos, foram culpados pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o fato de eles estarem empenhados a ouvir Paulo, a trazer Paulo ao julgamento, na realidade ali existe um jogo político muito grande para um não desagradar o outro. No final das contas, não é sobre Paulo, mas sobre aquilo que eles acreditam. A lei está totalmente contaminada pelos seus interesses pessoais. Nós observamos que, desde aquela época até hoje, as nossas convicções religiosas, como
as convicções religiosas de Paulo não são motivos para a pessoa ir à corte e defender uma acusação de morte, não é? Aí entra um desrespeito muito grande aos direitos humanos, aos direitos da pessoa pensar, da pessoa ter as suas crenças. É uma espécie de ditadura em que as pessoas retiram a liberdade do outro, a liberdade de pensar, de falar, de se comunicar e muito mais. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós fomos libertados por nosso Senhor Jesus Cristo e a gente não deve deixar que ninguém sob influência satânica nos coloque correntes nos pés. Nós sempre temos que ter a nossa alma liberta, como Jesus Cristo já fez por nós. Festo vai dizer para o rei Agripa que ele não sabia como investigar, porque ele não via erro em Paulo, mas a igreja o estava acusando. E Festo era pagão colocado ali pelo imperador romano. Mas eles tinham que transferir Paulo para César. E quem que era o César daquela época? Era o próprio Nero. E Nero era uma pessoa que perseguia os cristãos. Ele não era de maneira nenhuma simpático com os cristãos. O rei Agripa vai mostrar interesse em ouvir Paulo. Mas esse interesse não é para ajudar Paulo de maneira nenhuma, porque, como expliquei no começo, o caráter do rei Agripa, que era contra os cristãos, que ele matou Tiago e prendeu Pedro. Aí Pedro escapou miraculosamente. Mas por que Deus estava permitindo isso aí? Porque é parte da missão de Paulo também levar a boa nova para os reis, para as pessoas de alto poder. A boa nova teria que atingir a todos, não só os humildes. Então Paulo estava também passando por tudo isso, que era para levar a palavra para eles. Assim terminamos mais um trecho de Atos e provavelmente na próxima semana nós retomaremos no mesmo capítulo. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero dar as boas-vindas a todos que inscreveram no nosso canal recentemente e aos antigos, aqueles que estão perseverando em aprender a palavra de Deus. Olha, eu oro por vocês, que Jesus os mantenha sempre no seu caminho. É essa a finalidade do Grupo Vida Boa e Igreja Vida Boa, trazer pessoas para Jesus Cristo sem divisão, não importa onde você está, não importa que igreja você pertence. Para nós, o importante não é o grupo, mas o importante é trazê-lo para nosso Senhor Jesus Cristo. E se você tem algo na sua mente, algo que você precisa mudar, vamos à palavra de Deus, considerar o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, arrepender, aceitá-lo como o seu Salvador, mudar de vida completamente, e você verá que sobre as suas portas, janelas, frestas, jorrará a luz de Deus e você estará sob a sua proteção e sobre a sua graça. Que todos vocês recebam a infinita e maravilhosa graça do Pai. Que Ele acrescente saúde, paz e prosperidade na sua vida. Que o seu coração esteja sempre contente. Que as pessoas à sua volta estejam pacíficas e cheias de felicidades. Amém. Muito obrigada, meus amigos. Muita paz.